Eduardo Tarracone Arbulo, do curso de Edificações e Design da ETEC Presidente Vargas. Esse registro em vídeo faz parte do projeto História Oral na Educação de Profissionais e Empreendedores, que vai integrar o Clube de Memória do Centro Paula Souza. Nós vamos iniciar a entrevista com a professora Adriana Aparecida de Siqueira, professora na ETEC Presidente Vargas, e ex-aluna também, e aí ela dá mais detalhes dessa apresentação, da parte dela, para que a gente possa iniciar, então, os questionamentos. Eu agradeço já de antemão, Adriana, você ter aceito o convite para poder participar disso. Acredito que eu já tenha te orientado com relação à disponibilidade desse material depois, né? Mas ele vai fazer parte do Centro de Memórias do Centro Paula Souza, tá? Então, gostaria que você se apresentasse. Bom, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de fazer parte desse projeto. E meu nome é Adriana Aparecida de Siqueira, eu sou arquiteta, né, cursei edificações na ETEC Presidente Vargas, e logo na sequência, no término do curso, eu acabei ingressando na arquitetura, né, depois, mais tarde, eu fiz o mestrado, e hoje, como complemento da arquitetura, eu curso engenharia civil. E também, né, eu desenvolvo os projetos de arquitetura juntamente com a atividade acadêmica dentro da escola, né, tanto da ETEC Presidente Vargas quanto da universidade, que eu também dou aula na universidade, e juntamente com essa atividade acadêmica, eu também desenvolvo os projetos de arquitetura e interiores. Muito bom. Vamos lá, então, Adriana. Primeira pergunta. Bom, de certa forma você já respondeu, né, que estudou na ETEC. Em que ano você se formou? Eu me formei em 1991, final de 1991. Na época era o curso, haviam apenas 5 cursos na nossa unidade, em Mogi das Cruzes, e um deles era edificações. Então, esse curso, ele era o curso técnico integrado ao ensino médio, e a gente tinha a oportunidade de cursar 3 anos, saindo com um diploma de ensino médio, ou cursar até o final do 4º ano e sair com um diploma de técnico em edificações. Então, eu fiz até o final do 4º ano e concluí em 1991. Ok. O que te levou a escolher o curso de edificações? Bom, na verdade, eu segui uma orientação da minha mãe. Na época, eu não morava em Mogi, eu morei 8 anos, eu sou de Mogi, mas eu morei 8 anos em Poá. Então, durante o curso médio, durante o ensino fundamental, eu estudei em Poá. E exatamente no ano em que eu terminei o ensino fundamental, a gente fez planos de voltar para Mogi. Eu mesma não tinha nenhum conhecimento de que escola eu poderia cursar. E aí, nesse momento, a minha mãe, ela me orientou a entrar no curso de edificações, ela também tem uma paixão por construção, e ela me orientou a entrar no curso de edificações. Eu entrei e gostei e acabei seguindo, né? Eu gostava muito de olhar aqueles folhetos de folder de construção, e aí eu acabei seguindo e estou aqui hoje. Tá. Quer dizer, você entrou, você escolheu, você entrou, e quando entrou se sentiu mais motivada a continuar. Realmente você acertou na escolha. Sim, inclusive quando eu entrei no 1º ano, a escola ela disponibilizava aquele curso de desenho técnico para as pessoas que ainda estavam no ensino fundamental. Então, eu cursei também, juntamente com o 1º ano, o curso de desenho, né, e eu fui gostando cada vez mais da área de construção, e dei sequência, eu fiz até o 4º ano, e dei sequência na área de construção.
Ok. Como é que era a rotina? Era puxada? Olha, na verdade, eu acho que para todos que ingressam no ensino técnico, tem a questão da novidade, né? Então, você ingressa num mundo que até então é desconhecido para você. Então, no início, tem, não sei se a palavra certa é dificuldade, mas tem o conhecimento de novas áreas, né? Mas depois a gente vai, principalmente quando a gente gosta, a gente se encontra, a gente vai se identificando. Então, eu não digo que teve dificuldade, né? Mas teve sim aquele encontro, né, com a novidade. E não foi, eu não achei que foi difícil, né? Foi um ritmo diferente, mas não foi difícil, né? Agora, a partir do momento que a gente faz segue uma área que a gente não gosta, aí sim ele passa a ser difícil, né? Então, eu não entendi como difícil, não. Eu entendi como sendo as portas de um novo horizonte, né? E realmente eu gostei bastante. Na época em que você fez, existia o estágio, né? Você Sim. começou a estagiar quando? Eu comecei a estagiar no quarto ano. Quando eu fiz o quarto ano, eu estudava à tarde, né? Então, eu fiz o quarto ano no período da tarde, juntamente com o primeiro ano de arquitetura na faculdade, que eu fazia à noite. E nesse período, eu acabei me aproximando de algumas pessoas, inclusive alguns professores da arquitetura, e eu acabei estagiando com esses professores, né? Então, eu fazia estágio no período da manhã, como eu cursava à tarde o técnico em edificações e à noite o primeiro ano da arquitetura, então eu fazia poucas horas por dia. Nesse último ano do ensino médio, né, do ensino técnico integrado ao médio, e primeiro da faculdade. Então, eu fazia no período da manhã. Após o término do técnico, que eu dei sequência no curso de arquitetura, aí eu fazia mais horas de estágio, então eu ficava mais tempo no escritório. Nesse período, eu fiz também estágio com vários profissionais da área, a maioria eram arquitetos, mas também passei por alguns escritórios de engenharia, bem poucos, mas passei. A maioria do meu contato durante o período do técnico e da graduação foi realmente com arquitetos. Então, eu aprendi, né, a lidar, aprendi a ir a obras, né, muitas vezes estar também com o cliente ali junto com o arquiteto, junto com o profissional. Eu acho que o estágio ele é fundamental. Né? Infelizmente, hoje a gente tem uma outra realidade que acabou substituindo o estágio, que é o TCC, mas eu acho que o estágio é fundamental. Tá certo. Os seus colegas de curso técnico seguiram a profissão? Alguns seguiram, na verdade, hoje eu tenho poucos contatos com as pessoas que cursaram o técnico comigo, né? Então, eu vejo que alguns seguiram, muitos, acho que a grande maioria não está na cidade mais, então foram para grandes centros, ou alguns saíram até do país e continuam sim na área da construção. Porém, muitos acabaram encontrando outros caminhos, outras profissões, né? Mas uma parte sim. Tá, isso é bom. Me diz outra coisa. Como o curso técnico em edificações colaborou para o seu aprendizado na faculdade? Eu acho que o curso técnico, ele dá uma base muito boa. Para nós que fizemos o técnico, o início da graduação, tanto em arquitetura quanto em engenharia civil, nós trazemos sim do curso técnico uma boa base. É claro que com o avanço dos semestres no curso de graduação, você vai aprender outras coisas que são específicas da área, ou de arquitetura, ou de engenharia. Mas para o início do curso, a gente ganha sim com o curso técnico uma grande base. E a gente percebe essa diferença em relação aos alunos que vêm de um ensino médio normal, sem essa base.
Então, eu acho que é bastante válido, sim. Muito bom. Me diz outra coisa. Você tem o seu trabalho como arquiteta, independentemente da escola, né? Do fato de lecionar, de ser uma professora. E o que te levou a ser professora da ETEC? Bom, na verdade, eu nunca, eu não fiz planos para dar aula, né? O dar aula, ele aconteceu na minha vida, na minha carreira, e no começo eu ingressei na escola, na ETEC Presidente Vargas, com uma carga horária bem pequena, e a partir do momento que você ingressa, você começa, muitas vezes até sem perceber, você começa a se envolver com essa carreira acadêmica, e aí quando você se vê, você já tá envolvido com uma grande parcela de todos os dias da semana. Né? Então você acaba se dividindo bastante entre a área acadêmica e a área como autônoma, como um profissional autônomo dentro da sua carreira mesmo, dentro da sua profissão. Então, na verdade, eu nunca imaginei dar aula, né? Tanto é que depois que eu comecei a dar aula, que eu fui fazer o curso de licenciatura, então, essa atividade, ela realmente, ela aconteceu na minha vida. E aí, depois, eu fui cada vez mais, né, me envolvendo, tanto é que eu já passei pela coordenação, enfim. E hoje, além da ETEC, eu também estou na Universidade aqui de Mogi das Cruzes, né, no curso de arquitetura, às vezes entro também no curso de engenharia, enfim. Tá. Apesar da faculdade, apesar do mestrado, você hoje, numa prancheta não, né, num computador, Sim. você ainda percebe, se aplica os conhecimentos do curso técnico? Ah, sim, com certeza, né? Eu acho que a base que a gente tem no técnico, a gente carrega para sempre, né? Ela vai fazer parte da nossa rotina, a gente vai rever muitas coisas que nós vimos no técnico, no curso de graduação, outras que nós temos no técnico, principalmente para quem estuda à noite no curso de graduação, não tem condições de ver como são as aulas de campo, né? Ou mesmo que veja num horário que seja além do horário de aula, porque essas aulas têm que ocorrer durante o dia, né? A gente tem a oportunidade no curso técnico que acontece durante o dia de ver com mais detalhes. Então, sim, a gente carrega, sim. Para quem segue a área, a gente carrega esse aprendizado. Continua, né? Continua Sim, utilizando. com certeza. Adriana, eu acho que para a documentação que a gente precisa, eu acho que esses questionamentos já são suficientes, tá? Eu gostaria, assim, só para dar um fechamento nessa nossa entrevista, gostaria que você fizesse alguma observação com relação ao curso de edificações, ao curso de design, uma vez que você leciona nos dois, e com relação ao que a gente está passando, aos grandes desafios aí, que já faz um ano que a gente vem enfrentando, como é que você vê tudo isso, se vale a pena, principalmente se considerar que a gente está numa instituição como a ETEC Presidente Vargas, que a gente sabe que, apesar dos pesares, ela é uma das escolas, uma das melhores escolas, uma das melhores avaliações do Estado de São Paulo, em escola pública, né? Eu gostaria que você desse um fecho nisso, um resumo de como as coisas estão acontecendo e, eventualmente, o que você acha que essa pandemia, por pior que seja, no que ela trouxe de novidades, no que ela trouxe de aprendizado para a gente. Uhum. Bom, eu acho que isso tudo que a gente vive hoje é um grande desafio, eu acho que é uma época de mudança para todos, né? Eu acho que tem seus pontos positivos e tem também seus pontos negativos, né?
O ponto positivo é a gente trabalhar mais dentro da tecnologia, conseguir interagir com o aluno dentro de uma tecnologia que até então para nós era conhecida superficialmente, e isso tudo facilita o método de pesquisa, facilita o avanço, né, na busca por material, o avanço na forma de como você apresentar todas essas questões para um aluno, ou quando ele deixa de ser um aluno, passa a ser um profissional, apresentar isso tudo para o cliente. Então, é uma tecnologia que ele pode, por exemplo, estando aqui no estado de São Paulo, atender um cliente que esteja no Rio de Janeiro, que esteja em Minas, por exemplo. Então, eu acho que nesse ponto é muito positivo, né? Agora, como ponto negativo, eu acho que o que essa pandemia prejudica, né, com o fato da gente ter que dar aula à distância, embora seja remota, seja ao vivo, né, a gente não tem aquele contato social que eu acho que para todos nós é muito importante. E não tendo contato social, nós acabamos perdendo um pouquinho das aulas práticas, né? Então, tudo que a gente faz aqui de um lado da tela, os outros 40 alunos, eles estão lá do outro lado da tela, muitas vezes a gente tem que acreditar de fato que ele está ali te ouvindo, né? Então, eu acho que esse é o ponto positivo, aliás, negativo. Muitas vezes a gente fala, a gente não sabe se tem alguém te ouvindo, né? E realmente eu acho que a falta das aulas técnicas, práticas, né, que a gente não pode fazer nesse momento, eu acho que é a pior perda que a gente tem com esse sistema. Mas eu acho que é um momento de mudanças, eu acho que a gente vai ter que se adaptar daqui para frente, porque com esse sistema, muitas portas, elas foram abertas e ainda serão abertas, né? E a gente vai ter que saber avaliar, né, quais dessas portas a gente pode trabalhar de forma positiva e quais dessas portas não é tão interessante para nós. E é o mesmo que a gente vê na faculdade. Então, na faculdade, a gente consegue, sim, fazer a transmissão de um conhecimento mais conceitual, mais teórico, mas a aula prática, ela também falta com esse sistema. Então, eu vejo esses dois pontos, mas, realmente, daqui para frente, a gente vai ter que repensar muitas coisas, né, e atualizar aí a forma da gente atuar, enfim. Muito bom. Dessa forma, eu finalizo essa nossa entrevista, de novo te agradecendo, tá? Acredito que tanto a sua entrevista quanto esse trabalho todo que está sendo desenvolvido agora, assim que eu finalizar, vou mandar lá para o Centro de Memórias, né? E sim, a coisa vai ficar registrada lá, num momento particularmente importante, que é esse momento de pandemia que a gente passa, e espero logo, logo te ver pessoalmente, porque, afinal de contas, já fez um ano que a gente não se vê. Muito obrigado, tudo de bom para você e até uma outra hora, Adriana. De nada, tchau, Eduardo. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau.